Abra sua Bíblia comigo aí em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Só quem achou dá um glória. Eita Deus. Lucas 15, a partir do versículo 25. Podemos ler? Amém? Diz o seguinte: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tanto tempo te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desprezou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que tenho é teu. Entretanto, era preciso nos regozijarmos e nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Pai, nós te louvamos nesta noite, porque a tua presença é real neste lugar. Ó Deus, nós te pedimos nesta noite que a tua palavra possa achar, ó Deus, uma terra fértil no nosso coração, e ela possa produzir. Que o Senhor venha falar, ó, me ministrar as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Muito bom estar aqui com vocês à noite. Durante essa caminhada cristã minha, eu fui criado num lar evangélico. Eu sou da sala dos cordeirinhos, irmãos. Eu fui cordeirinho 1, 2, fui da fala dos bodes também. Eu participei de todas as salas que tinha na igreja. E eu tive esse privilégio de ser criado na igreja. Mas nessa caminhada cristã, uma das coisas que eu tenho percebido: quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com o coração completamente ferido. Quantas pessoas que estão servindo ao Senhor, mas carrega no seu coração mágoas, traumas, ressentimentos, falta de perdão. E ele caminha com isso durante toda a sua caminhada. E a sua caminhada, por causa disso, ela é uma caminhada de um dia ele está bem, outro dia ele está mal. Um dia ele está vitorioso, outro dia ele está péssimo. Ele não tem constância, ele não consegue desfrutar tudo aquilo que Deus tem para ele, porque afinal de contas o seu coração está ferido. E muitas vezes nós carregamos feridas que nós nem mesmo sabemos que temos. Muitas vezes essas feridas nos impedem de romper e crescer em Deus. E nessa noite, o tema dessa mensagem é sintomas de um coração ferido. Lucas capítulo 15, ele é considerado o capítulo do perdido. São 3 parábolas que Jesus conta. Ele começa com a ovelha perdida. Depois ele fala da dracma perdida, a mulher que perde uma dracma dentro de casa. E ele termina o capítulo de Lucas 15 com a mais conhecida das parábolas, que é a parábola do filho pródigo. O interessante é que em todas essas parábolas, a parábola da ovelha perdida, ela se perde fora de casa. Mas a parábola da dracma perdida e do filho pródigo, ele se perde dentro de casa. E aquilo que se perde dentro de casa é mais importante do que o que se perde lá fora. Porque o que se perde dentro de casa fala dos relacionamentos. Fala da coisa mais importante, da estrutura mais importante que nós temos, que é a família. A ovelha perdida, ela se perde lá no pasto. A dracma perdida, a mulher tinha 10, ela perde uma dentro da casa, e ela automaticamente fecha a porta da sua casa, e ela começa a varrer a sua casa para encontrar aquele valor que ela tinha perdido. Era algo importante, era um valor que ela tinha perdido. O filho pródigo estava dentro de casa, mas ele estava insatisfeito com a vida que ele tinha. Ele estava insatisfeito com tudo que o pai proporcionava. Ele tinha um camelo 0 quilômetro para ele andar. Ele tinha uma túnica 0 para ele andar. Ele tinha uma posição naquela sociedade, mas no seu coração a coisa não estava bem. E ele então resolve sair de casa.
Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho com os irmãos, não a respeito do filho pródigo, mas a respeito de um personagem que ele passa assim quase desapercebido nessa parábola, que é o irmão do filho pródigo. É aquele que ficou, é aquele que não foi, mas ele demonstra que ele estava mais perdido do que o que saiu. O pior perdido é aquele que está perdido dentro da casa do pai. O pior perdido é aquele que está perdido dentro da igreja. Porque ele acha que está tudo bem, mas o seu coração está ferido. O seu coração está magoado. E a volta do irmão desencadeia nele o colocar para fora tudo aquilo que estava lá dentro. O destinatário do Lucas capítulo 15, Jesus estava dizendo isso para o fariseu, que aparentemente tinha o Senhor, dizia que tinha o Senhor, mas estava perdido dentro da casa do Pai. Não reconheceu Jesus como Salvador. O endereço deste capítulo, o endereço quando Jesus fala da ovelha, quando ele fala da dracma, quando ele fala do filho pródigo, ele está falando para o fariseu: vocês estão longe de mim. Esse é o resumo, esse é o cenário de Lucas capítulo 15. O interessante é que o milagre nessa parábola, ele acontece quando o filho mais novo volta. E para mim o maior milagre não é a volta do filho, mas para mim o maior milagre é a cura do filho mais velho. Quantos de nós estamos como esse menino? Vivendo anos e anos e anos, cheios de máscaras, de capas, aparentemente está tudo bem, mas por dentro está destruído. E interessante que quem carrega essas marcas, ele tem alguns sintomas, e esses sintomas que nós vamos falar nessa noite com os irmãos. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós temos que guardar o nosso coração. E o interessante é que enganoso é o nosso coração. Nós precisamos a todo momento sondar o nosso coração. Nós a todo momento precisamos estar fazendo uma análise de como está o meu coração, de como estão as minhas emoções. Eu creio, e nós temos vivido isso nessa igreja, nós estamos vivendo um momento onde curas e milagres estão acontecendo neste lugar. Amém ou amém? Mas essa cura não é apenas física, ela também é emocional. A cura começa dentro. O Senhor não quer apenas curar você de qualquer enfermidade, mas Ele quer curar a sua alma. Ele quer curar o seu coração. Ele quer você por inteiro. Toda pessoa que tem um coração ferido, ele tem alguns sintomas. E esse menino, nós vamos identificar alguns sintomas na vida dele. E o primeiro sintoma, que esse rapaz, irmão do filho pródigo, não tem nem nome, irmão do filho pródigo, olha que bacana. O primeiro sintoma que ele tem, o primeiro sintoma de um coração ferido, é quando a festa do outro me incomoda. Quando ele volta, o filho mais novo volta, o pai estava recebendo, o pai estava esperando a volta do filho mais novo. E quando ele volta, o pai então coloca aquele menino, põe ele dentro de casa, troca a sua roupa, coloca um anel no dedo, chama os empregados, mata o novilho e faz uma festa. O filho mais velho estava no campo trabalhando, quando ele volta, ele escuta de longe o barulho da festa. E o que é que acontece? Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. O primeiro sintoma de um coração ferido é quando a festa do outro me incomoda. Quando a alegria do outro me incomoda. Quando a bênção do outro me incomoda. Muitas vezes nós nos tornamos pessoas amargas, porque nós estamos com feridas na alma, rancorosas, sem alegria. E qualquer festa nos atrapalha. Qualquer alegria nos atrapalha. Quem está com o coração ferido não tem disposição para festa. Quem está com mágoa no coração não tem como participar de festa. Porque ele está ferido. Se torna uma pessoa tóxica. Você já ficou perto de alguma pessoa que só sabe reclamar? Que só sabe falar mal? Que ele não vê alegria em nada. Que ele não vê regozijo em nada.
que ele só tem motivo para reclamar, para murmurar. E o pior, quando o outro se alegra, ele se entristece. A Bíblia diz que nós devemos chorar com quem chora e alegrar com quem se alegra. Mas muitas vezes nós invertemos o versículo, nós estamos chorando com quem se alegra e alegrando com quem chora. O irmão caiu. Eu sabia que aquele era santo de pau oco. Você conhece alguém assim? O irmão comprou um carro zero. Ih, sei não, hein? Aquela empresa dele. Ele não consegue se alegrar com nada. Porque para ele, a festa do outro está incomodando. Ele não quis nem saber do irmão que estava voltando. Ele não quis saber o que tinha acontecido com aquele menino. Mas a festa dele incomodou. Eu estou indignado com isso. Eu não entro nessa festa. Eu não participo. Ele busca justiça a todo momento. Ele não tem misericórdia. Ele não tem empatia. E nós somos mestres em julgar. Nós somos mestres em pedir justiça. Nós até oramos pedindo justiça. Senhor, tu sabes. Senhor, põe a tua mão. O que você está pedindo? Senhor, o Senhor viu a afronta que eu sofri. O que você está pedindo? Deus vai lá e briga por mim. Senhor, tu viu tanto que eu fui humilhado no meu emprego, aquele chefe que pega no meu pé. O Senhor viu. O que você está pedindo? Deus manda ele embora. Nós somos mestres em pedir justiça. Nós somos ótimos em pedir justiça. Nós somos vingativos, irmãos. Por mais bonitinho e bonzinho que você seja, nós somos vingativos. No meio do filme, você está doido para matar o bandido? É ou não é? Ou é só eu? Se for, vocês têm que orar por mim aqui. No meio da novela, você está doido para matar a vilã, que só morre no último capítulo. E de vez em quando, uns vão embora no avião. Nós somos vingativos. Você vai ver, eu vou orar ao meu Deus. Deus é justiça. Deus é fogo consumidor. O que nós estamos pedindo? Deus, massa. Você desperdiçou o dinheiro, você foi embora, você gastou tudo. Agora você vai pagar. A festa do outro me atrapalha. A festa do outro me incomoda. A alegria do outro me incomoda. A bênção do outro me incomoda. Coração ferido. Coração amargurado. Coração rancoroso. Segundo sintoma de um coração ferido, a ausência de intimidade com o Pai, que é Deus. Versículo 26, ele chama os criados e pergunta para os criados. Em momento nenhum você vê o filho mais velho procurando o pai. Ele não tinha intimidade nenhuma com o pai. O filho mais novo, por mais que fosse cabeça dura, por mais que fizesse besteira, mas ele tem a coragem de chegar para o pai e falar: pai, eu quero ir embora, eu não estou contente com essa casa, eu não quero viver mais aqui, e me dá um dinheiro aí que eu vou embora. O filho mais novo, por incrível que pareça, tinha mais intimidade com o pai do que o filho mais velho. Porque o filho mais velho, em momento nenhum, chama o pai. Ele chama o empregado, para perguntar o que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Quantos de nós estamos vivendo uma vida cristã sem intimidade com Deus? Em momento nenhum ele chamou o pai de pai. O filho mais novo não, volta e a primeira coisa que ele fala: pai, pequei contra o Senhor. O filho mais velho não, ele volta, chama os empregados. O que está acontecendo nessa casa aí? Não tinha intimidade nenhuma. Por que ele não foi conversar com o pai? Porque na verdade ele não conhecia o seu próprio pai. Muitos de nós temos nos relacionado com Deus como Deus de milagre, como Deus da provisão, como Deus abençoador, mas esquecemos de nos relacionar com Deus como Deus que é meu pai. Abba, pai. Ele é o seu pai. Muitos de nós não temos intimidade com Deus porque temos dificuldades de ver Deus como pai. Eu não sei qual é a relação sua com o seu pai terreno, mas talvez isso esteja atrapalhando a sua relação com Deus. Porque Deus é um pai amoroso. Tudo que esse pai queria é que o filho abrisse o coração para ele.
Quem não tem intimidade com o Pai tem dificuldade em oração. Porque oração é relacionamento, oração é intimidade. E se eu não tenho intimidade com Deus, eu não oro. A minha oração fica uma reza. Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por essa comida, em nome de Jesus, amém. Vira uma reza, porque eu não tenho intimidade, eu não tenho liberdade. Quando eu não tenho liberdade, quando eu não tenho intimidade, eu não consigo ficar uma hora conversando com Deus. E deixa eu dar um aviso para você. Você vai aquecendo as suas turbinas aí, que quando esse terceiro andar ficar pronto, vai ser oração 24 horas do ano inteiro. E aí você vai ver o que vai acontecer nessa T14. Ele não tinha intimidade. Quem tem um coração ferido não consegue viver uma vida, não consegue nutrir uma vida de oração. Porque ele não tem relacionamento. Porque a oração, ela tem o poder de quebrar todas as barreiras e curar todas as feridas da minha alma. Quando eu começo a me relacionar com o Pai, quando eu começo a me aproximar de Deus, e eu começo a abrir o meu coração para Deus, quando eu saio daquela oração de petição, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Quando eu saio disso e eu começo a adorar a Deus como Ele é, aí eu começo a receber coisas que eu nem imagino. Quantos aqui tem filho? Você sabe quando seu filho vai para o seu colo querendo R$10? Sabe ou não sabe, irmãos? Sabe? O moleque vem e você já pergunta, quanto você quer? E quando você dá os R$10, o que ele faz? Mas você também que é pai, sabe quando o seu filho vai para o seu colo querendo o seu colo. Sabe ou não sabe? Nesse momento, você está disposto a dar tudo para ele. Ainda bem que eles não sabem disso. É ou não é, irmãos? Quando ele vai querendo o colo. Tem muito crente que só vai para o colo de Deus querendo o bolso de Deus. Ele não quer o colo. Ele quer o que Deus pode te dar. Ele quer a bênção que Deus pode te dar. Tem muita gente que, eu vou até aumentar um pouquinho aqui, vou ser mais radical. Tem muita gente que é dizimista porque ele quer fazer prova com Deus. Senhor, eu quero, igual a Bíblia diz, viu? Eu estou fazendo prova. Eu vou ser ofertante, mas eu quero tudo em troca. Aquela bênção eu quero. Não faça barganha com Deus. Quando eu tenho intimidade com o Pai, eu não preciso fazer barganha. Deus sabe o desejo do meu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É ir para o colo sem querer o bolso. Esse menino, ele não tinha intimidade nenhuma com o pai dele. Ele vivia como um bicho do mato, criado no meio do pasto. Não tinha relacionamento, não tinha conversa, não tinha diálogo, não tinha nada. Era uma relação superficial. Como é a minha relação com Deus? Como é a sua relação com Deus? A sua relação com Deus, ela se resume no domingo à noite. Aonde você vem aqui, fica 2 horas no culto, recebe uma oração, vai embora. E aí só na outra semana para você ver Deus de novo. Ou a sua relação com Deus, ela é diária. Todos os dias você tem um encontro com o Senhor e com o Espírito Santo. Deus quer se relacionar com você. Diga para o seu irmão, Deus quer se relacionar com você. Amém ou amém? Então, enquanto está no amém, vamos embora. Terceiro ponto. Terceiro sintoma, inveja aguda. Ele se indignou. Pastor, mas crente não tem inveja. Será? Inveja, desgosto, pesar pelo bem dos outros. Desejo violento de possuir o bem alheio. Na verdade, ele queria ter feito a mesma coisa que o irmão mais novo fez. Ele queria ter ido embora. Mas ele não tinha liberdade para pedir o que o filho mais novo pediu para o pai. A inveja dele é que ele queria também ter ido embora, ter gastado o dinheiro, nem que fosse com as meretrizes, queria ter torrado o dinheiro lá fora. Ele também queria a mesma coisa, mas como ele não tinha liberdade, intimidade com o pai, ele não teve coragem de pedir, e ele fica dentro de casa com aquela angústia e com aquela inveja. Eu também queria ter ido. A inveja tem o poder de nos matar, corroer o nosso coração,
gera amargura, ansiedade, depressão, destrói os relacionamentos. Não tem como eu ter relacionamento com quem é invejoso. Você conhece algum invejoso, irmão? Só você conhece e fala, ixi aí, ó. Desconfiança. A inveja é um obstáculo que me impede de crescer espiritualmente em Deus. A inveja é um veneno para o meu coração. Porque a bênção do outro me faz mal. Essa semana foi uma semana muito complicada para mim, muito difícil. Porque eu dei uma travada na coluna. A idade, né, irmãos? Assim, depois dos 25 a gente passa por isso. E quando eu estava sarando a coluna, veio uma crise de labirintite. Nunca vi jovem ter crise de labirintite, mas eu tive. E eu pensei, meu Deus, o negócio está feio. E foi muito difícil isso essa semana. E ontem, à noite em casa, eu fui deitar, orando para mim não ficar tonto hoje. Falei, Senhor, eu não posso ir para a igreja tonto. E eu fui deitar e dormi. E quando eu dormi, de repente, Samuel, meu filho, me acorda. Pai, vamos orar. Eu falei, eita, por isso que é bom ter profeta em casa. Você que não tem nome para o seu filho, coloca Samuel aí que vai dar certo. Profeta. Vamos orar, porque eu fui deitar ali e Deus me mostrou uns negócios. Falei, então vamos lá. E começamos a orar. E ele falou assim para mim, pai, Deus me mostrou quando o senhor era pequeno. E o meu avô te deu uma laranja. Todos aqui já sabem que eu sou filho do segundo casamento do meu pai. Quando eu nasci, meu pai tinha 70 anos. A primeira família dele já estava toda criada. E a gente morava na fazenda. E eu lembro, quando ele falou, eu lembrei da cena na hora. E ele falou assim, meu avô te deu uma laranja. E quando ele te deu essa laranja, todas as pessoas que estavam em volta olhou para você com a raiva, com ódio no coração, de inveja. Irmãos, foi na hora eu lembrei da cena. Eu tinha 6 anos de idade. Na hora, pá! E eu, meu Deus! E Deus quer quebrar isso, esse espírito de inveja. E eu comecei a lembrar de coisas que aconteceu na minha infância. De tanto eu tinha sofrido com inveja. Por quê? Porque meu pai era um senhor de 70 anos e eu era o caçulinha dele. E os irmãos mais velhos tinham raiva de mim, e inveja, e ciúme. Porque no primeiro casamento meu pai não tinha... Imagina, quando você tem 25 anos, você trata o filho de um jeito. Quando você tem 70, eu tive o privilégio de ter pai e avô ao mesmo tempo, 2 em 1. Então o tratamento que o meu pai me dava era diferente do tratamento que ele deu para os filhos mais velhos. E os filhos mais velhos olhavam aquilo e faziam o quê? E aí quando ele me falou isso, eu comecei a lembrar de coisas. Eu lembrei da primeira bicicleta que meu pai me deu. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Uma barra circular desse tamanho, maior do que eu. Verde. E meu pai me entregou aquela bicicleta. E eu lembro que no outro dia, quando eu fui andar nessa bicicleta, você sabe o que tinha acontecido? Alguém levantou de noite, pegou uma faca e rasgou o banco dela todinha. E quando eu vi aquilo na manhã seguinte, eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei chorando, porque não tinha como andar na bicicleta. E aí vai, quem fez? Descobriu quem fez, o meliante. E você sabe o que aconteceu com o meliante? Nada. Todos ficaram rindo e olhando para mim e rindo. Inveja. A inveja é um demônio que mata. E muitas vezes nós nutrimos esse sentimento no nosso coração sem perceber. Ou muitas vezes nós estamos sendo atacados por esse inimigo. Talvez você está aqui e tem inveja contra a sua vida. E por isso você não rompe, por isso você não cresce. E você precisa quebrar isso em nome de Jesus. Esse menino estava morto de inveja. Eu também queria ter ido. Mas eu não fui. A bênção do outro faz mal. Você sabe qual que é o resultado hoje dessa parentada minha aí? Eu tenho irmã de 90 anos, irmãos. Tem. E elas ligam para mim e pedem oração. Sabe o meliante que rasgou o banco? Já orei por ele várias vezes. Está liberado. Sabe por quê? Porque quando eu nasci, meu pai me levantou e falou, minha irmã viu essa cena, ela me contou esses dias em Brasília, que meu pai que fez meu parto. E quando eu nasci, meu pai me levantou para o céu e falou, Senhor, eu te entrego meu filho, faça dele um pastor. Yes! Morram de inveja.
Tô nem aí. Eu não posso deixar a inveja azedar o que tem aqui dentro. Eu não posso deixar a inveja atrapalhar a minha bênção. Deus tem mais para mim e para você, amém? Quarta consequência, um coração ferido, a ausência de alegria. Todas as 3 parábolas, a coisa que mais você vai encontrar nela é a palavra júbilo. A ovelha quando se perde, quando o pastor acha a ovelha, tem júbilo. A mulher quando acha a dracma perdida, ela abre a sua casa, chama as vizinhas, tem júbilo. O pai quando encontra o filho que se perdeu, ele reúne a casa, mata o novilho, tem júbilo. Mas ele é incapaz de se alegrar. Na vida dele não tem júbilo, na vida dele não tem alegria. Porque as feridas emocionais roubam a alegria do nosso coração. Não tem como eu ser feliz se eu estou amargurado, se eu estou angustiado, se eu estou com ressentimento com alguém, se eu não consigo perdoar alguém. É impossível ser feliz. Vive dentro da igreja, vive na presença do Pai, mas vive infeliz. Vive na casa do Pai, mas vive solitário. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem alegria? Alegria genuína, aquela que vem de Deus, que nos capacita a suportar as dificuldades, a perseverar. É a alegria que nos sustenta, irmãos. É a alegria de Deus que coloca você para cima. É a alegria de Deus que vai fazer você levantar amanhã e falar, aleluia, é a segunda. Ou você diz, misericórdia, é a segunda. Muitos não conseguem ter nem a alegria da salvação. A maior alegria que nós temos foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Você é capaz de se alegrar nisso? Você é capaz de regozijar com isso? Com o sacrifício dele na cruz do Calvário por mim e por você? Pessoas que não conseguem experimentar as doces consolações do Espírito Santo vivem como órfãos, sozinhos, curtindo uma solidão dolorosa. Confundem santidade com cara feia. Você conhece algum crente assim? Estou jejuando. Mas e daí? Estou 30 dias de oração. E daí? Você acha que Deus é carrancudo? Como é que você acha que Deus é? Você acha que no céu vai ter o quê? Irmãos, o inferno, ele é especialista em marketing. Me desculpe o povo do marketing. Por quê? Qual que é a propaganda que se faz do inferno, irmãos? Tuts, 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 luz vermelha. Não é essa a propaganda do inferno? Qual que é a propaganda do céu? Aqui é bando de anjo com aquelas azonas, com aquela coroinha na cabeça, pulando de nuvem em nuvem com a harpa na mão. Blum, 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 blum. Quem quer ir para um lugar desse? Nós confundimos alegria com cara feia. Para mim ser cheio do Espírito, eu tenho que ser carrancudo, eu tenho que ser bicudo, eu tenho que ter cara feia. Quanto mais cara feia eu for, mais cheio de unção eu sou. Eu sou da época da Bleia, lá do tempo atrás, como eu falei para vocês, e tinha um grupo muito famoso, que era o grupo de intercessão, misericórdia, a gente tinha medo das irmãs. Porque elas eram especialistas em achar demônio em tudo. Não tinha alegria. Diga para a pessoa do seu lado, nós vamos sorrir mais. Dá um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado, vai. Dá um sorrisão aí. Aleluia. Você sabe por que a Bíblia diz que nós temos que voltar a ser como crianças para entrar no reino de Deus? Foi feita uma pesquisa. Eu não lembro bem o número, mas diz que uma criança tem a capacidade de sorrir mais de 200 vezes por dia. Você sabe quantos sorrisos um adulto, em média, sorri por dia? 8. Quando sorri muito. Por isso nós temos que voltar a ser como criança. Sorria, irmão. Sorria. Aleluia.
Por mais difícil que esteja a sua vida, você tem muito mais motivo para se alegrar do que para chorar. Só de você estar aqui hoje, só de não faltar nada para você, você tem muito mais motivo para sorrir. Amém ou amém? Quinto sintoma, dureza de coração. O pai procura conciliá-lo, versículo 28. Ele pergunta para os empregados o que estava acontecendo. Ele se irrita quando ele ficou sabendo o motivo da festa. Agora o pai vai lá fora tentar levar ele para a festa. E ele está com o coração tão duro, que nem o pai indo lá. O texto diz que o pai procura conciliá-lo. O pai tenta explicar para ele o motivo da festa. E ele continua com o coração duro. A dureza do nosso coração pode ser o nosso principal inimigo, e não o diabo, sabia? Porque muitas vezes, como diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, mas você não abre. Deus não muda nunca. Dureza de coração, vive dentro da igreja, mas está com o coração tão amargurado, tão doído, que ele não deixa ninguém se aproximar dele. É um pitbull com espinho no pé. Tem coragem de tirar? Espinho de macaúba ainda, que grande. Ele não deixa ninguém chegar perto. Ele é tão duro, ele é tão desconfiado. Ele desconfia até da própria sombra. Dureza. Ele não tem misericórdia nenhuma. Ele é duro. Ele não alegrou com a restauração do irmão que tinha voltado. Ele não alegra com nada, porque ele é duro. Ele quer justiça a qualquer custo. Dureza. Quem é duro de coração vive andando sozinho. Porque ele não deixa ninguém se aproximar. Deixa eu falar uma coisa para você. Crente anda em bando, viu, irmão? Nós somos ovelha, nós temos que ter rebanho. Tem muito nego pregando na internet por aí, eu não preciso de igreja não, eu sozinho eu dou conta. Tadinho, o lobo vem, viu? Ovelha não anda só, ovelha precisa de pastor, ovelha precisa de proteção, ovelha precisa de ovelha relando nela. Essa história de ovelha viver sozinho, é gente que tem um coração duro demais e não quer se abrir para ninguém. Você precisa ter alguém que fala na sua vida. Quem é que fala na sua vida? Quem é que fala as verdades que você precisa ouvir? Ou não tem ninguém? Você se acha o bonzão. Ninguém precisa falar, porque eu conheço a Bíblia, eu já li ela 5 vezes, então agora eu sei tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Davi era um dos maiores reis da Bíblia. Tinha um homem que chegava e apontava o dedo na cara dele e falava: você errou, nego, você pecou. Sansão caiu porque andou sozinho. E tem muito crente caindo porque está sozinho. Não aceita cobertura de ninguém, não aceita conselho de ninguém, só aceita oração. E tem que ser para abençoar. Tem um recado para você hoje. Eis que te digo, filho. Direito dos veredas. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos de gente, nós precisamos de pessoas. Pastor, mas eu abri meu coração e eu fui ferido, eu fui decepcionado. E daí? Não significa que todo mundo vai ser assim. A tribulação, ela produz o quê, irmãos? Experiência. Por que você anda de bicicleta hoje? Quem anda? Por que você anda? Porque um dia você montou em cima dela, ralou as pontas dos ossos, tudo, mas aprendeu. Quem ficou com medo de ralar as pontas dos ossos, não anda de bicicleta hoje. Morro de inveja, eu ando. Porque a tribulação da queda fez você aprender a se equilibrar naquele negócio.
Nós precisamos de gente que fala na nossa vida. Nós precisamos de andar com gente. Nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos de pessoas que oram conosco. Nós precisamos de pessoas aonde a gente pode chegar e abrir o coração. Mas esse menino, ele era duro de coração. Nem para o pai ele queria abrir o coração. Dureza. Enquanto o senhor não punir ele, eu não entro nesse negócio. Eu quero que ele pague. Nós precisamos abrir o nosso coração e deixar Deus entrar no nosso coração. O Senhor, Ele não invade o coração de ninguém. Ele é um cavaleiro, Ele é um gentleman. Ele está na porta e está batendo. Abre o seu coração e deixa Deus mudar a sua vida. Sexto sintoma de um coração ferido: mentalidade escrava. Versículo 29. Há tanto tempo eu te sirvo. Olha o que ele tem coragem de falar para o pai dele. Há tanto tempo eu te sirvo, o Senhor nunca me deu um cabrito. Na mente dele ele não era filho, na mente dele ele era escravo. Na mente dele ele servia como escravo. Servo trabalha, filho desfruta. Ele se intitulava como escravo, o pai chama ele de filho. Vive dentro da igreja, mas não é livre. Faz as coisas certas com motivação errada. Sua obediência não provém do coração, mas da obrigação. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E eu estou fazendo há tanto tempo. O senhor nunca me deu um cabrito. E a resposta do pai é cirúrgica. Meu filho, o rebanho é todo seu. Você não comeu porque você não quis. Tudo que é meu é seu. Você sabe o que Deus está falando para mim e para você nesse texto? Tudo que é meu é seu. Você entendeu isso, irmão? E por que muitas vezes nós vivemos uma vida de miséria? Cobrando um cabrito de Deus. Sendo que o rebanho todo é nosso. Porque ainda não entendeu a sua filiação com Deus. Ainda não entendeu que ele é filho. Ainda não conheceu o amor do Pai. Querido, o Senhor nos reconciliou para sermos filhos, não escravos. Deus não precisa de escravo. Deus não precisa de servo. Ele precisa de filhos. Ele nunca entendeu isso. Na mente dele, ele é escravo. Na mente dele, ele era movido por merecimento. Eu fiz, eu mereço. Eu trabalhei esses anos tudo e eu nunca recebi um salário. Eu mereço um salário. A graça, querido, ela não é uma recompensa pelos nossos esforços. Ela é um presente de Deus, que nos permite experimentar o perdão do Senhor. Você é salvo pela graça. Eu e você somos salvos pela graça de Deus, não é por merecimento. Você não tem nada, eu não tenho nada que possamos merecer a graça de Deus, que possamos merecer a salvação. Mas mesmo assim o Senhor olhou para mim e para você e nos deu. Nós temos que tirar essa mentalidade escrava da nossa cabeça, essa mentalidade de coitadinho, de miserável. Durante muitos anos, e graças a Deus isso tem mudado ao longo dos 20 anos para cá, crente era considerado o quê? Pobre, miserável. Jesus, pobre. Para ser crente, tem que ser pobre. Não posso ser rico, porque rico não entra no céu. Jesus falou que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, então eu não posso ser rico. Se eu quero ir para o céu, eu não posso ser rico. Porque não entendia a Bíblia. Durante muitos anos, para ser crente, eu tinha que ser pobre, 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 de marré, marré, marré. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o pobre que tem um tesoureiro? Você conhece? Eu conheço, Jesus tinha. Ele era pobre? E o tesoureiro ainda roubava dele ainda. Qual é o pobre que quando ele morre, eles pegam a roupa dele e tiram sorte para ver com quem vai ficar, porque é linho puro? Você conhece algum pobre que anda vestido de linho? Jesus tinha. Qual que era o pobre que quando ele nasceu, recebeu os 3 presentes mais caros da época? Ouro, incenso e mirra. Como tem coragem de falar que Jesus era pobre? Ele se fez pobre para morrer no meu lugar e no seu lugar. Ele nunca deixou de ser rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! E ele nos fez reis e sacerdotes e rainhas para reinar sobre essa terra. Aleluia!
Nós precisamos tirar essa mentalidade de coitadinho de zero à esquerda. Nós temos que andar com o peito estufado, igual o pombo. Nariz empinado. Eu sou filho. Eu não sou servo. Eu não sou escravo. Tudo que Jesus conquistou é direito meu, é herança minha. Ele me fez reis e rainhas. Você já viu algum rei pobre? Você conhece algum rei pobre? Não existe. Mas a mentalidade escrava leva-nos a entender isso. Não, eu estou sofrendo aqui porque eu tenho que sofrer, porque eu pequei tanto na minha vida antes de aceitar Jesus. Mentalidade de purgatório. Você não é católico, não, irmão, você é crente. Aí eu pequei, então eu tenho que sofrer agora, eu tenho que sofrer. Aí eu levei um tropeção, é porque, menos um pecado. Misericórdia, para que Jesus morreu então na cruz do Calvário? Mentalidade de purgatório. Eu tenho que sofrer. Você não tem que sofrer não, querido, você não é escravo, você é filho. Esse menino não entendeu isso, que ele era filho. Por incrível que pareça, o mais novo entendeu, o mais velho não entendeu. Nós precisamos tirar essa mentalidade escrava da nossa vida, amém? Só você que é salvo, livre no Senhor, dá um glória. Aleluia. Vamos lá, 7º sintoma, raiva oculta de Deus. Será que pode crente sentir raiva de Deus? Olha o que ele fala para o pai dele: você nunca me deu um cabrito. Sentia que nada daria ela dele. Eu não sou filho, eu sou escravo. Na verdade, o Senhor é injusto, porque eu estou trabalhando há tanto tempo, o Senhor nunca me deu nada. O Senhor nunca pagou um salário para mim. Então o Senhor é injusto, eu tenho raiva do Senhor. É isso que ele estava falando para o pai. Quantos de nós nutrimos isso no nosso coração? Porque achamos que Deus é obrigado a nos dar tudo aquilo que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. E se Deus não me dá, eu fico com raiva dele. Quantos de nós dizemos para Deus: o Senhor é injusto? O Senhor abençoa todo mundo, mas não abençoa a mim. Porque nós achamos que Deus é o Aladim. Eu vou esfregar a Bíblia e ele tem que aparecer. Eu não sei ouvir não. Eu não sei ouvir de Deus, espera. Eu não sei ouvir de Deus, não é o momento. Eu só quero ouvir sim. Abraão recebeu uma promessa de ter um filho. Ele teve quantos anos depois? 25. Muitas vezes nós oramos 2 dias e queremos que no 3º dia Deus nos abençoe. E se Deus não me der, eu fico com raiva. Não oro mais sobre isso. Você já ouviu, irmão, assim? Não oro mais sobre isso. Já falei com o Senhor, não oro mais. Bonito. Acha que Deus é seu empregado. Deus é Deus e continua sendo Deus, independente de quem você seja. Raiva oculta de Deus. O Senhor é obrigado a me abençoar. O Senhor nunca me deu nada. Eu te sirvo há tanto tempo. Eu vou na igreja todo domingo. Eu oferto na igreja todo domingo. Eu sou dizimista, o Senhor nunca me deu nada. Raiva de Deus. E quem diz que Deus é obrigado a te dar alguma coisa? Eu falei aqui hoje cedo. Tem muita gente que é crente, que está na igreja com medo do inferno. Não é porque ama o Senhor, não. Raiva. É difícil ouvir isso, né, queridos? É duro ouvir isso, né? Eu sei que tem gente que está com raiva de mim. Depois não acerta lá fora. Mas muitas vezes nós nutrimos isso no nosso coração. Deus continua sendo Deus, você querendo ou não. E deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda a ouvir não de Deus. Aprenda a ouvir espera de Deus. Porque nem tudo que você vai pedir agora, Deus vai te dar agora. Porque se Deus fosse nos dar tudo que nós pedimos, nós estávamos mortos. Porque nós não sabemos o que pedir. Você já imaginou se Deus fosse te dar tudo que você já pediu até hoje? Aonde você estaria? Porque hoje nós queremos uma coisa, amanhã nós já queremos outra. Hoje nós queremos casar com a Marinha, amanhã com a Joaninha. E aí?
Como é que fica a Marinha? Nós não sabemos o que pedir. E eu gosto muito daquele versículo quando fala: vocês não recebem porque vocês pedem mal. Mas isso não pode gerar raiva no meu coração. Eu tenho que entender que Deus é Ele que está no controle da minha vida. Deus é que está vendo o meu futuro. É Ele que sabe o que está lá na frente. E Ele vai alinhar o meu futuro para que eu possa alcançar o objetivo. E Ele vai me dar aquilo necessário para alcançar o objetivo. Não é o que você quer. Esse menino não entendeu isso. Que ele poderia estar desfrutando do melhor de Deus há muito tempo. Mas ele estava com birrinha de Deus. Ele estava com birrinha do Pai. Nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos crescer na nossa fé, amém, queridos? Nós precisamos amadurecer como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos crescer em Deus. Deus continua sendo Deus. Deixa eu correr aqui que os irmãos já veem. Ai, ai. Esse menino, ele precisava experimentar coisas maiores em Deus. Quando é que a cura acontece nessa família? Em primeiro lugar, a cura acontece quando aquele que se perdeu cai em si. A cura nessa família começou com a volta do filho mais novo. A cura dessa família começou lá no chiqueiro, quando ele estava alimentando os porcos. E ele cai em si, ele fala: mas por que eu estou aqui? Eu tenho um pai. Por que eu estou comendo comida de porco? Eu tenho um pai. Eu vou voltar para minha casa, eu vou pedir perdão para o meu pai, porque eu fui estúpido. Eu vou pedir perdão para o meu pai, e eu vou pedir um emprego lá para ele. É melhor ser empregado do meu pai do que eu estar aqui. Eu vou voltar, eu errei, eu pequei. A cura acontece quando eu reconheço quem eu sou, quando eu reconheço como está o meu coração. Toda mudança começa pelo reconhecimento. Reconhecer que foi estúpido, reconhecer que foi amargurado, que foi rancoroso, reconhecer que dentro do nosso coração tem tantas coisas que nós precisamos jogar para fora, tanto lixo que nós carregamos. Eu preciso reconhecer isso. E esse reconhecimento aconteceu lá no chiqueiro. A volta do filho mais novo desencadeou um processo de cura no filho mais velho. Olha como que Deus é tremendo. E lá ele se arrepende, lá ele volta para si, ele entende que ele errou, que ele pecou e que ele precisa voltar. E ele volta, procura o pai, pede perdão, se arrepende. A cura começa aí, quando eu caio em mim. Eu preciso mudar. Segundo ponto, quando a cura acontece, quando se tem coragem para colocar para fora tudo aquilo que está envenenando a alma. Mesmo sem saber, o filho mais velho coloca para fora aquilo que estava apodrecendo a sua alma. A volta do irmão mais novo desencadeou um processo de cura. Ele começa a colocar para fora todas as suas mágoas, todos os seus ressentimentos. E ali, naquele momento, a cura acontece. Eu preciso aprender a colocar para fora aquilo que está me matando por dentro. Deus quer curar a nossa vida, Deus quer curar o nosso coração, mas para isso eu tenho que jogar para fora tudo aquilo que está aqui dentro. Nós temos que fazer como Davi: Senhor, sonda-me, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho torto, sonda a minha vida, sonda o meu coração, sonda a minha vida. Vê se há inveja, vê se há vingança, vê se há amargura, vê o que é que tem dentro de mim, mas sonda o meu coração e limpa o meu coração. Essa oração nós temos que fazer ela todos os dias. Nós precisamos nos conectar com o Pai. Nós precisamos nos aproximar do Pai. Nós precisamos voltar-se para o Pai. Nós precisamos voltar-se para Deus. Nós precisamos ir para o colo do Pai. Como é que está seu coração nessa noite? Quais são as mágoas, quais são os ressentimentos que têm deixado seu coração ferido? Terceiro ponto. Quando é que a cura acontece? Quando alguém escolhe ser o agente transformador. O pai não desistiu da família. Ele estava esperando o filho mais novo, mas ele não desistiu do filho mais velho. O mesmo amor que ele deu para o filho mais novo, ele deu para os filhos mais velhos. O pai não cobrou de nenhum e nem de outro. O pai escolheu ser bênção na vida daqueles filhos.
Não existe outro caminho que leva para a cura a não ser o perdão. Como é que está seu coração nessa noite? O que tem dentro do seu coração que está impedindo você de ter uma comunhão mais íntima com o Senhor? O que tem dentro do seu coração que está impedindo você de usufruir as bênçãos que o Senhor tem derramado? O que tem dentro do seu coração que está impedindo você, que você vem na igreja e fica aqui igual missa de corpo presente? Termina o culto, você vai embora do mesmo jeito que você entrou. Porque você está aqui o seu corpo, mas sua cabeça está lá fora. O que tem no seu coração que está impedindo você de ser abençoado, de ser próspero? O que está impedindo o seu coração de ser feliz? Onde é que você perdeu o seu coração, meu querido? Nós precisamos consertar com o nosso passado. Muita gente enterrou o defunto lá atrás, deixou a perna para o lado de fora, está fedendo. Você tem que voltar lá e enterrar de novo. Tem pessoas que te machucaram, que te magoaram, você precisa perdoar. Você precisa virar a página. Talvez você recebeu palavras que machucou o seu coração, você precisa esquecer disso, passa por cima. Vença isso em nome de Jesus. Você precisa ser livre, você precisa ser feliz. Você tem que bater no peito e dizer, eu quero ser feliz. A sua felicidade não pode ser atrelada a ninguém, é você e o Pai.